Olá pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao Cirano das Flores e ao Dicas de Tarô. Aqui é a segunda parte do vídeo dos arcanos menores, né? Então primeiro eu falei sobre as cartas que vão de As a 10, que compõem, né, um dos subgrupos dos arcanos menores. E aqui, segunda parte, então as cartas da corte, que são Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei, né? Um para cada naipe. Em alguns decks a gente vê uma variação. Ao invés de Valete e Cavaleiro, a gente tem o Príncipe e a Princesa, né? E aí dá um equilíbrio também em questão de gênero. Agora, esse deck, por exemplo, ele é interessante que aqui a gente vê às vezes o Valete com uma figura feminina. Então dá esse equilíbrio também, né? Porque tradicionalmente a gente tem só a rainha como figura feminina e 3 figuras masculinas. Então essas cartas da corte, elas representam pessoas, né? Pode representar aqui o gênero correspondente, mas nem sempre. Isso aí também fica claro, precisa ficar claro e precisa ser explorado, né, de forma intuitiva ou de forma aí também que se adequa, né, à circunstância da leitura, tá? Então, muito bem, aqui como no As ao 10 a gente teve uma progressão de um ciclo, né? Nas cartas da corte a gente também tem uma progressão. A gente pode enxergar, né, a mesma pessoa na vida dela. Então aqui a pessoa como o Valete, né? Então é a criança e é o jovem. Aí a pessoa vai crescendo, aprendendo, amadurecendo, se transforma no cavaleiro, né? Então o jovem adulto, né? E aqui a gente tem as figuras. Às vezes a gente pode considerar a rainha como um passo, né, também de amadurecimento e crescimento até chegar ao rei, ou a gente pode considerá-los, né, os dois como figuras maduras, né, completas em seu amadurecimento, né? E aqui também é muito importante a gente conectar então com os elementos, porque dão todo um tom aí, né, para a área na qual a pessoa atua e também a personalidade. Então aqui as cartas da corte de pau se conectam ao elemento fogo. Então fala de pessoas energéticas, cheias de energia, que têm a capacidade de tomar iniciativa, colocar as coisas em movimento. Aqui a gente conecta também com os signos de fogo, né? Áries, Sagitário, Leão. E pode ser pessoas impulsivas, né? Assim como o fogo dá essa qualidade impulsiva, tá? Aqui as cartas da corte de ouros conectam com questões práticas, né? Então são pessoas realistas, com o pé no chão, conectam com signos de terra, touro, capricórnio e virgem. E isso aí tem efeitos, né, na personalidade, ou fala também da pessoa que lida ou está lidando com algo relativo ao mundo material, né? Então o rei de ouros, por exemplo, ele pode representar um empreendedor, uma pessoa que sabe lidar muito bem com questões práticas, com finanças, né, com carreira, né? As cartas da corte de espadas, aqui a gente conecta com o elemento ar. Então são pessoas inteligentes, gostam de aprender, gostam de se comunicar, gostam de ensinar, né? Então pessoas intelectuais. Aqui a gente lida também com questões de trocas, comércio, internet, viagens, deslocamentos, né? E aqui no nível, e com signos de ar, então, Libra, Aquário e Gêmeos. E aqui então as cartas da corte de copas, né? Que a gente está falando no nível da água, no nível do coração, no nível das emoções. E os signos de água, Câncer, Escorpião e... qual que eu estou esquecendo? Câncer, Peixes. Câncer, Escorpião e Peixes, né? Então aqui a gente entra no nível, né, das trocas amorosas, afetivas, então questões do coração. E aí a gente vê então que a gente combinando, né, essas duas questões, qual é a carta da corte e qual elemento, nos dá muitas informações, né? Então a respeito de você mesmo, no seu momento, ou
algo que você queira fazer, né? Então, o que você está usando, como você está se posicionando, o que você precisa ativar em você, ou o que é mais fácil para você, o que é um desafio. Também a gente pode ver isso em outra pessoa, né? Ou mesmo em relacionamentos interpessoais, relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, né? Então, essas cartas são bastante importantes e a gente diria que se a gente olhar para o tarô como uma peça de teatro, né, que seriam os personagens e um deles sendo você, né? E ali nos arcanos maiores a gente tem os temas, a gente tem os cenários, né? E os arcanos menores, o que cada personagem está fazendo dentro daquele cenário, ou qual fase, né, da peça a gente está assistindo. É o primeiro ato, é o segundo ato, está começando, está terminando, né? Aqui, de forma geral, o valete, ele representa alguém que está começando a fazer algo. Então, está experimentando, ainda está desenvolvendo. Então, tem aquela questão do aprendiz, a questão de estar experimentando, estar preparando, né? E estar sendo preparado. Então, aquele primeiro olhar, né, a respeito de algo. Então, aqui pode ter falta de experiência, pode ter imaturidade, né? Os valetes também, eles vêm trazendo algo. Então, pode ser uma pessoa também que está te oferecendo alguma coisa, né? Aí também depende aí de cada naipe. Quando a gente passa para os cavaleiros, né? A gente vê que os cavaleiros, eles estão em movimento. Então, eles vão pegar o que eles escolheram ou que eles estavam desenvolvendo enquanto valete, né? E vão agir em cima disso. Então, o cavaleiro é uma carta de ação. E aí, a ação também, né? De cada elemento é uma ação diferente. Peraí. Então, por exemplo, uma ação do cavaleiro de paus é uma coisa rápida, decisiva, mas pode ser impulsiva e impensada. O cavaleiro de ouros, ele quer dar passos seguros, então ele pensa muito bem antes de fazer alguma coisa, né? O cavaleiro de espadas, ele também tem a mente rápida e decisiva, mas também pode falar algo sem pensar e depois se arrepender. E o cavaleiro de copas se deixa levar pelas emoções, mas também age de acordo com o coração, com compaixão, né? Então, a gente vai ver como que a gente vai delineando, né, as atitudes, as ações e o temperamento e a personalidade de cada um. E aqui também, como eles falam de movimento, pode ser pessoas de passagem na sua vida, né? Ou você também numa circunstância temporária, tá? Por exemplo, um cavaleiro de paus num relacionamento, é aquela pessoa que chega, né? Vai com muita sede ao pote, vem com tudo, mas aquilo pode esfriar também, né? E deixar a gente sem entender o que está acontecendo, né? O cavaleiro de espadas, aquela pessoa está sempre indo e vindo, aparece, some quando bem quer, né? Às vezes manda mensagem, some. E o cavaleiro de ouros, por exemplo, já é aquele cavaleiro que demora para tomar uma iniciativa, dá pequenos passos, mas também que tem um potencial maior de ficar ali, ficar a longo prazo, né? Não desaparecer, por exemplo, tá? E o cavaleiro de copas já é mais romântico, mas em caso de relacionamentos amorosos, né, a gente precisa avaliar também se esses cavaleiros eles vão se transformar em reis, porque é isso também que vai, ou rainhas, né? Isso aí que demonstra se é um relacionamento sério, duradouro e comprometido. O cavaleiro sozinho, ele está de passagem, ele indica mais um caso amoroso do que um relacionamento, né, estável, duradouro. A rainha
ela pode representar a mãe, uma mulher madura, né? Representa também o divino feminino, tanto para homens quanto para mulheres, né? Peraí. Deixa eu pegar aqui a rainha de copas. E aqui é interessante também que a gente pode ver, né? Avaliar, por exemplo, um relacionamento. Se a gente tem uma rainha de copas com um rei de copas, a gente vê esse amor correspondido, né? Se a gente vê uma rainha de espadas com um rei de espadas, pode ser que é um relacionamento muito baseado em interesses comuns, em boa comunicação, tá? Em visão de vida, né? E a gente pode ver como que as coisas vão se combinando, tá? A rainha, ela pode representar professores, mentores, intuição, uma mulher intuitiva, né? Também que gosta de criar conexões, gosta de cuidar do ambiente e nutrir de forma geral, né? E os reis, então, eles podem representar um homem maduro, o divino masculino interno para homens e mulheres, né? E aqui, tanto o rei quanto a rainha, eles chegaram no ápice, então eles são mestres, né? Então, eles são o rei de paus ou a rainha de paus é mestre, já trabalhou, já aprendeu, já tem aquela expertise no que diz respeito a paus e ao elemento fogo e assim por diante, né? Então, eles também podem ser mestres, podem ser empreendedores e figuras de autoridade, né? É claro que isso aqui é só uma ideia geral, né, de como essas cartas da corte estão organizadas e como que elas podem interagir umas com as outras, né? Quando a gente vê, por exemplo, vamos supor, aparece um relacionamento amoroso, a mulher representada pela rainha de copas e o homem representado pelo valete de paus. A gente vê uma diferença de maturidade e a gente vê às vezes aquele relacionamento que mostra a mulher assumindo um papel de mãe, né? E o homem buscando alguém que toma esse papel de mãe, tá? Então aí a gente vê como é rico e como essas coisas podem ser bem exploradas. Porque eu tô dando exemplos de relacionamentos amorosos, mas aqui vale para qualquer tipo de relacionamento, né? Por exemplo, eu devo contratar uma pessoa, aparece valete de espadas. Depende, se for para um estágio, né? Isso aqui pode representar um estudante, um estagiário. Gosta para uma pessoa adulta, que você já espera que tenha uma experiência. Aparecer com valete de espadas, a gente vê falta de experiência, a gente vê maturidade. E o valete de espadas, por exemplo, tende a ser fofoqueiro, criar intrigas, né? Toda carta tem um lado luz e um lado sombra. Então, pode ser uma pessoa, se for colocar para trabalhar em equipe, dentro de um grupo ou dentro da sua empresa, pode criar problemas, né? Então, por aí afora, né? Então, é bastante interessante. Às vezes a gente não trabalha tanto com as cartas da corte, né? E elas, às vezes, ficam em segundo plano em relação aos arcanos maiores, ou em relação às cartas de A a 10, né? Que são, inclusive, em números maiores, tá? Mas a gente vê que esses aqui, que são os personagens principais de qualquer circunstância de vida, a gente precisa dar o devido valor, né, às cartas da corte, inclusive, não, como é que eu falo, quando uma carta aparece para você te representando ou representando alguém, levar aquilo a sério, né? Às vezes a gente fala, o valete de espadas pode ser fofoqueiro, mas acho que não é bem assim, vou dar uma chance para essa pessoa, né? Ou a pessoa já deu mostras que é o cavaleiro de espadas, não, mas eu acho que com o tempo ele vai virar o rei de ouros. Então a gente fica criando desculpas, né, para aceitar aquilo que está sendo mostrado para a gente de forma clara e precisa, né? Um dos pontos-chave também da gente estar usando tarô para a gente mesmo ou para outra pessoa, a gente tem essa abertura e flexibilidade de aceitar, né,
a mensagem que está sendo mostrada ali, espelhada para você. Muito bem, pessoal, quem ainda não conhece meu canal, explore aí as playlists. Eu tenho uma newsletter, quem quiser ficar mais conectado, mais ligado. Estou também no Instagram. Informações sobre consultas e meditações de cura. Tá aí, tem um link abaixo, tem aqui no próprio vídeo, tem aí abaixo do vídeo. Então, eu convido vocês a explorar. Deixo um abraço, agradeço a presença aqui no canal e até a próxima.